Vamos ler, irmãos, Bíblia Nova Almeida Atualizada, Tito, capítulo 1, verso de 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de orar a Ti nesta tarde, Senhor, pedindo a Tua bênção e a iluminação do Teu Santo Espírito para expormos a Tua palavra e que todos nós possamos compreender. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, vamos expor a mais a palavra de Deus. Eu tiro, irmãos, do verso de número 2, o tema Esperança da Vida Eterna. Esperança da Vida Eterna. Antes de iniciar a exposição da palavra de Deus, eu quero contar mais ou menos a história aqui de Tito, né? História de Tito. A carta de Tito, amados, foi escrita por Paulo. Ele era companheiro de Tito, Tito era companheiro dele. Tito, ele era um gentio de origem grega e ele foi convertido ao Evangelho através de uma mensagem que ele ouviu de Paulo. Ouviu a palavra de Deus através de Paulo. As informações sobre Tito estão nas cartas de Paulo, em 2 Coríntios, 2 Timóteo, no próprio Tito e também em Gálatas existem citações sobre Tito, falando sobre Tito, ok? Tito, ele era um discípulo, ele era um companheiro de Paulo muito atento, né? Ele acompanhava Paulo porque ele tinha o interesse de ver o crescimento e o fortalecimento da igreja, irmãos. E Paulo levou para vários locais, inclusive para Jerusalém, para o Tito conhecer os apóstolos, né? Ter um contato maior, para ficarem bem informados a respeito das diretrizes, irmãos, sobre aquelas discussões da lei que perduram no Novo Testamento, né? Muitas discussões sobre a lei de Moisés. Tito pastoreava a igreja de Creta, né? Depois de Creta ele foi para a Dalmácia, né? A Dalmácia foi o local, acho que no final que a gente ouviu falar sobre ele, e o objetivo dele era crescer no ministério da palavra de Deus. Amados, era um trabalho muito exaustivo que ele tinha com Paulo, numa época tão difícil, né, para se comunicar, para escrever, irmãos. Paulo escreveu 13 cartas, inclusive essa carta de Tito, e todas elas foram escritas, irmãos, com pena, com tinteiro, que era escrita em couro, em papiro, era escrito em pergaminhos, né? E as comunicações, irmãos, eram muito atrasadas. Hoje a gente, eu vou mandar para você uma mensagem agora mesmo. Tá, você recebe agora, pode estar aqui na minha frente, como pode estar lá na sua casa.
recebe imediatamente. Naquela época, super atrasada, anos até para receber uma carta, devido às dificuldades de viagem. Então era muito difícil, amado. Tito foi um dos portadores de Paulo, levava 6 meses para entregar uma carta. Ele foi o portador da carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, foi Paulo que pegou a ele para ele entregar lá aos Coríntios. Né? Vamos para a exposição da palavra de Deus. O verso de número 2 fala esperança da vida eterna. Olha, irmãos, está aí dentro deste versículo, dessa frase. E Paulo lembra aqui, amados, a promessa da vida eterna era algo prometido por Deus, irmãos, como diz o texto sagrado, desde os tempos antigos, né? Desde os tempos antigos, e em várias ocasiões, irmãos, a gente ouve a palavra de Deus, Jesus falando sobre a vida eterna. Lá no livro de João, capítulo 5, verso 24, ele diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha ele falando aqui sobre a vida eterna, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a promessa no próprio, muitos outros textos falam sobre a promessa que Jesus fez sobre a vida eterna, né? E a promessa da vida eterna é uma esperança que nós temos, uma esperança, amado, para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, e é também a garantia, amados, de que o crente aguarda algo maravilhoso que virá pela frente. O nosso futuro é algo maravilhoso, não é? O nosso futuro é algo maravilhoso e ele aguarda para viver para sempre. O crente sonha com o futuro para sempre. Vamos ver no verso número 3 a frase mediante a pregação. Meus queridos, as Escrituras Sagradas, reveladas por Deus, meus irmãos, aos profetas do Antigo Testamento, amados, né? Pelo Antigo Testamento, por Jesus Cristo, depois também foi pelos apóstolos que escreveram as cartas, escreveram, tudo está no Antigo, na vida de Jesus, com Jesus pregando e com os seus discípulos, todos eles pregaram a palavra de Deus, irmão. E a palavra de Deus, presta atenção, ela é a única capaz de salvar o homem pecador que foi lá no Jardim do Éden, todos condenados pela linhagem à morte eterna. Então, sem dúvida alguma, irmãos, não existe no mundo palavra nenhuma que salve o homem que não seja a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: no céu eterno não existe nada mais que não seja o nome de Jesus que salva. Não existe, né? Meus irmãos, olha, e todas as tentativas produzidas, irmãos, pelo homem para salvar, todas elas são inócuas, não tem valor. Não vale, amados, né? Como as boas obras, os sacrifícios humanos, a idolatria, amados, a veneração humana dos homens por pessoas, por ídolos e tantas outras coisas, irmãos, e seja qualquer o que for o caminho, amados, que o homem pecador venha tentar, amado, alguma coisa, não logrará êxito, ele não será bem sucedido. Vamos ver depois, amados, também o verso número 4, que fala:
estejam com vocês. Olha, ele diz que a graça e a paz de Deus esteja com você, Tito, com sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, né? É isso que ele quer dizer. Esse era o desejo de Paulo para o seu filho na fé. Tito, ele foi considerado um filho na fé, porque filho na fé, a pessoa se converte com a nossa mensagem, né? E aí é ter filhos na fé, né? Isso é muito importante, irmãos. E isso é importante porque o filho na fé, a gente só presume que ele creu em Deus e ele está com o Espírito Santo no seu coração. A graça de Deus encheu o seu coração e ele é alguém pela qual tem a fé, né, no nosso Deus. Bem, amados, vamos para o nosso primeiro ponto da nossa mensagem, o verso de número 2, esperança da vida eterna. Eu quero que você saia daqui, eu sei que você conhece tudo isso aí, você vem à igreja, mas pense numa esperança grandiosa. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quem tem esperança na salvação, quem tem fé na vida eterna, está fazendo tudo de modo que ele seja alguém esperançoso. Procura lidar com as coisas de Deus, não só de ler a Bíblia, de ter uma vida de oração exemplar. Tudo isso é importante, amado. E o motivo da igreja, amado, não só a igreja de Tito e Paulo pastoreou, a nossa igreja, nos nossos dias, irmãos, elas têm a finalidade de anunciar o reino de Deus, para que o crente que creu tenha essa esperança de Jesus, que nos ensina a pregar a volta de Jesus. A coisa mais preciosa do crente é a volta de Jesus, porque quando ele vier, ele vai vir para nos estabelecer para sempre na eternidade, da nova Jerusalém, do novo céu, da nova terra, uma vida para sempre. Eu vou contar uma historinha no final, que eu quero que você preste bem atenção, é bem interessante, foi uma história real. Bem, amados, o que o crente, irmãos, ou melhor, o que é que o homem pecador, amados, espera na sua vida para o futuro? Porque parece que o homem pecador, ele vive aqui, desfruta daqui, exaure aqui, vai até o fundo do poço aqui, busca até o máximo a maior riqueza do mundo, tudo, não procura se encher, porque a vida dele não tem futuro. Ele não pensa no futuro. A diferença que as pessoas têm é quando joga na loteria ter esperança de ganhar. E muito bem, e não ganha. 99,99% não ganha, né, Larinha? Pouquíssimos que ganham. Pois é. Então, meus irmãos, o homem sem Cristo não tem esperança. Mas isso está para quem crê. Quem crê, não. Agora ele precisa mostrar que ele é crente, que ele crê e vive essa fé no coração, amado, né? Porque nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir a promessa da salvação, veio para resgatar o homem do pecado, né, que estava condenado à morte, amado. E na oração, amado, na oração do Senhor Jesus ao seu Pai, lá no capítulo 17, verso de número 3, ele deixou isso muito claro. Olha o que ele diz na palavra de Deus: e a vida eterna, estou falando sobre a vida eterna, a esperança da vida eterna, e a oração de Jesus, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Viu, irmãos? Ele é a nossa esperança que nos salvou, e a esperança que ele veio e que ele vai voltar. Essa é toda a nossa esperança.
Olha, irmãos, a igreja em nossos dias, irmãos, não pode relaxar a pregação do Evangelho para que os homens pecadores tenham a oportunidade, amados, de ouvirem a palavra de Deus, e para que elas possam penetrar pela fé dentro deles, assim, e assim eles possam se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna é algo, amados, que nós devemos sonhar o tempo todo, porque essa vida é passageira. Menos espera, né? Hoje, quantas notícias de morte de pessoas conhecidas dentro do meio. A gente que não conhecemos, quantas, irmãos? E essa vida passa rapidamente, irmãos. Paulo, ele lembrava essa parte, amados, prioritária do crente, dele ter uma vida esperançosa, eterna, meditar, olha, na palavra de Deus, irmão. A coisa mais rica, eu meditando com o meu genro lá em João Pessoa, e a gente tendo o privilégio de ler uma Bíblia com um bom rodapé, e a gente lendo no Novo Testamento, conferindo no Velho Testamento, e até no Novo também, e meu genro dizia, mas como é fantástica a Bíblia Sagrada, como a gente compreende que tem quem nos ensine a palavra de Deus. Meus amados irmãos, olha, a igreja, amado, ela deve estimular os seus membros, irmãos, a lerem e meditar. O que é meditar? Meditar é ruminação. O boi come comida o dia todo lá, né? Comida ele passa lá para dentro, depois ele volta, tudo. É como um crente que lê e depois vai refletir, vai meditar, vai pensar o que leu, o que significa. Isso é compreender, ler por ler, pufo. Não aprende nada, né? Não aprende nada, meus irmãos. Olha, Paulo, ele passa para Tito o cuidado que ele tinha de valorizar a pregação do Evangelho, para que a pregação do Evangelho fosse suficiente para despertar, amados, despertar a missão. Ela não pode ser desprezada. A missão é eu e você que temos a oportunidade de falar para alguém e não fala, despreza, se fala, aproveita a oportunidade, ou que vai pregar num público grande ou por uma coisa missionária. O importante é você não perder a oportunidade, né? Quando você puxa um assunto político, quando você puxa um assunto material, caia em si, diga assim, né? Quando a moça vai namorar, né, em vez de perguntar assim, né, algumas coisas, e você, assim, assado, não, diga para ele, eu tenho prazer de conversar com você, porque eu tenho uma coisa muito boa para você conhecer, é Jesus, né? Olha, meus irmãos, Paulo, ele, portanto, desejava isso, e a igreja, amada, dos nossos dias, não deve se deixar ser levada por atrativo. Vou contar aqui hoje para vocês aqui. Olha bem, irmãos, né? Atrativos fúteis, né? Que prendem os crentes, irmãos, em coisas sem futuro, em coisas sem valor, amado, né? Para a nossa vida cristã, para a nossa fé, uma coisa sem futuro mesmo. A gente se prende, amado, como muitos são presos por séries cinematográficas. E eu vim agora do avião, ao meu lado vinha um senhor de idade, seus 65, 70 anos, botou o celular lá e começou a assistir e disse, aqui é uma série. Quer dizer, nem no avião ele colocou, estava assistindo a série, daqui a lá dava uma gaitada, daqui a lá estava assistindo a série, né? Quer dizer, amados, novelas que prendem ou não prendem as pessoas, hein, Armando? Prendem ou não prendem? Corre para chegar na hora para assistir a novela, né? Lutas de campeonatos do MMA, não sei o que, não perde, jogo de futebol do seu time, da seleção, não perde. E fica 2 horas ali, e não fica muitas vezes 2 horas na igreja. Então a gente precisa entender, amados. A gente precisa despertar, amados, a nossa fé para viver essa vida cristã dedicada na vida eterna.
naquilo que Deus está preparando para nós. Meus irmãos, mediante a pregação, precisamos então nesse verso de número 3, meditar na palavra de Deus. Olha, a pregação da palavra de Deus, irmãos, foi dada em primeiro lugar a quem? Quem recebeu em primeiro lugar a palavra de Deus? Está lá em Gênesis 13:15. E então Deus disse ao homem o quê? Que da raiz da mulher iria sair aquele descendente que haveria de ser ferido no calcanhar e esmagaria a cabeça da serpente. Então você veja, meus irmãos, que quem ouviu o Evangelho pela primeira vez foi Adão, para ele crer, Depois, irmãos, meus amados, aconteceram tantos acontecimentos, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até Jesus Cristo, se passaram 6.000 anos, meus irmãos, ouvindo-se o Evangelho, ouvindo Deus falando aos profetas, dizendo que o Filho, o Messias ia vir, dizendo coisas fantásticas sobre a salvação eterna. Tudo está aí na Bíblia Sagrada, meus irmãos. E de lá para cá, amado, hoje, o que é que a gente faz hoje? Jesus já veio, pregou o Evangelho, os discípulos pregaram o Evangelho, e nós o que é que estamos fazendo hoje também? Pregando o Evangelho, irmão. Continuamos a pregar o Evangelho, porque é o Evangelho, amado, a salvação da humanidade. Não existe outra alternativa, amado. E a pregação é feita para quê? Para que o homem ouça, creia no Evangelho, receba Jesus Cristo, se arrependa, para ter a certeza da salvação. Vamos para o último ponto? Vamos lá, o último ponto. Terceiro ponto, o verso número 4, que fala, estejam com vocês. O que é que esteja com vocês? A graça e o que mais? E a paz de Deus esteja com vocês, É isso que Paulo está dizendo a Tito. Tito, receba a fé, e pela fé você receba a graça e a paz de Deus para a sua vida. Olha, todo o cuidado Paulo teve para orientar bem seu filho na fé. Olha, quanto ao seu ministério, os valores, irmão, da fé cristã, e o qual ele deveria se precaver. Tito era um convertido por Paulo, e ele era jovem, eu acho, da idade de Timóteo, quem sabe fosse até amigo de Timóteo, E ele então era advertido por Paulo para estar preparado para a missão que vinha pela frente. Quanto à igreja naquela época não era fácil, não era como hoje, não era, tem aqui um boletim com tudo do culto, não era. Amados, tudo o que Tito precisava, era da graça e da paz de Deus, para que ele pudesse dar continuidade à missão que ele recebeu de Deus, irmão. O crescimento da fé e o aprofundamento para o crescimento, amados, na vida em Jesus Cristo, para que a sua vida seja alicerçada em Cristo, amado, e tivesse o fundamento de Jesus no coração, amados, para poder estar preparado para desenvolver o Evangelho da salvação para os pecadores. Nós precisamos fazer isso. Como eu disse no início, nós somos pessoas que temos futuro, porque nós esperamos ou não esperamos, irmã Wanda, o céu, o novo céu, a vida eterna, viver para sempre. Nós esperamos isto, é nossa esperança. Eu pergunto, o descrente tem alguma esperança? Em quê? Ele está aqui esperando ganhar mais, de viver mais, de não sei o que, não sei o que lá. Mas ele não tem esperança. Olha, meus irmãos, é muito importante isso. Tito, ele recebia, amado, de Paulo, e
Paulo recomendava a ele que ele se focalizasse exclusivamente em Jesus Cristo, tivesse qualquer cuidado e não se desviasse para nenhum tipo de linha de pensamento, porque é fácil chegar alguém trazer uma ideia errônea, contrária. Amados, de Gênesis Apocalipse, dos 8.000 anos que temos de Adão até eu, Marcos Severo, nós, irmãos, temos 8.000 anos e só existe dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho do homem. O caminho de Deus é um e o caminho do homem é outro. O caminho do homem é o caminho do pecado, da queda e de viver essa vida, mas o caminho de Deus é diferente, irmãos. Não é só para viver essa vida, mas é também para viver a vida eterna. Isso é fantástico. Não existe, amado, outras alternativas, ou está com Deus ou não está com Deus. Olha, meus irmãos, isso é muito importante, amado. E Paulo, amado, agiu na disposição, amado, de fazer tudo com que a vida de Tito não se desviasse do caminho de Jesus Cristo, né? Ele era seu filho na fé, ele deveria também dar, amado, toda ênfase ao ministério deixado pelo Senhor Jesus, que ele vivesse a fé de Cristo no seu coração. Olha, meus irmãos, Tito, ele se encontrou com Paulo na Macedônia, né? Ele viu uma mensagem, se converteu, e quando ele, já crente, que se encontrou com Paulo na Macedônia, ele tinha levado a carta de 2 Coríntios para os corintianos, que estavam numa balbúrdia danada, 4 grupos discutindo entre si, doutrina dos anjos, doutrina morais, etc. E foi até mal recebido. Paulo passou por lá, foi até mal recebido. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, mandou lá para os corintianos pelo o seu filho na fé, Tito, né? E quando mandou para lá, Paulo ficou preocupado. Será que esse povo, dizem que essa carta é muito severa e que o povo de Corinto estava alucinado, e Paulo ficou preocupado. Quando Paulo se encontra com Tito, seu filho na fé, depois que ele entregou a carta, ansioso para saber, e aí, qual foi o resultado, qual foi a reação do povo de Coríntios? Aí Tito disse: Paulo, aquele povo que ama, estava com saudade de você, passe por lá, eles aprenderam muito com tudo que você fez. Olha, a alegria de Paulo, amado, foi muito grande, meus irmãos, né? Aquela situação de Coríntios foi resolvida, amado, e quando ele recebeu essa visita, esse encontro com Tito, ele ficou muito alegre, amado. E a missão de Tito foi organizar a igreja em Creta com Paulo, que foi Paulo que plantou todas aquelas igrejas. E também para onde Paulo mandou ele, amados, lá para a Dalmácia, irmãos. Está aqui no livro de 2 Coríntios, 2 Timóteo 4,10, que diz assim: Tito foi para a Dalmácia. Claro, eu li só o final do versículo, mas antes diz assim: Demas deixou Paulo, fulano foi sei para onde, e Tito foi para a Dalmácia, né? Onde é que fica a Dalmácia? A Dalmácia fica ao norte da Macedônia e ao oeste do mar Adriático, aonde ele foi pastorear aquela igreja, amado. Aliás, ele foi revitalizado, porque Paulo plantou e os irmãos estavam muito devagar, né? Então ele foi para lá. E eu quero concluir nosso estudo no tempo certo, nossa exposição. Eu quero concluir dizendo o seguinte, amado: como comecei, esperança da vida eterna. Somente o crente tem a possibilidade de ter a vida eterna. Quem não é crente tem morte eterna. Certo? O crente, se partir agora para lá, ou se ficar vivo até a volta do Senhor Jesus, irmãos, né? Ele vai fazer o quê? Lucas, ele vai dar continuidade à vida. Porque se partir, ressuscita para voltar. Se
for levantado vivo é transformado. Não morre mais. Quem for arrebatado vai viver de continuidade. O ímpio vai fugir, os que morreram serão ressuscitados para o julgamento do inferno, do lago de fogo. E os que forem recebidos para o lago de fogo também, para morrer eternamente. Em segundo lugar, amados, o verso número 3, mediante a palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus, irmã Cátia, não pode nos desapregar da nossa boca. Na primeira oportunidade, quem tiver com alguém, olha para um canto para outro, não tem o que fazer, não tem o que conversar, não converse outra coisa. Ele diga assim, então tem um tempinho aqui, deixa eu dar uma mensagem para você, eu cito a Bíblia assim, explica, e pronto. Não pode perder a oportunidade de evangelizar. Né? Pois é. E por último, irmãos, toda oportunidade que aparecer tem que evangelizar. E por último, o verso estejam com vocês. Olha, nós devemos dedicar nossa vida a Deus. Porque o que está em nós? Que está em Tito, a graça e a paz. Se a graça e a paz está conosco, irmãos, precisamos viver o tempo todo nessa graça e nessa paz. Porque o que nós ansiamos é a glória de Deus. E que ela já é sonhada a partir daqui. Quando nós partimos ou ele voltar, para termos o encontro glorioso para ver a glória de Deus. Eu quero encerrar com uma historinha rapidinho, né, que fala sobre uma refeição no céu. Irmão, o menino chegou para a mãe e disse, mãe, eu tive um sonho com Jesus. Como foi, meu filho, esse sonho? Aí o menino disse, mãe, eu sonhei que eu estava no céu. Essa história é real. O céu, mãe, é muito lindo. Mãe, sabe como são as refeições lá no céu? Não, meu filho, eu quero que você me diga como é. Né? E a mãe então ouviu. É assim, mãe. Em todas as refeições a gente recebe um manjar. E todo mundo recebe o mesmo manjar. Com todas as refeições, mas o legal, mãe, é que o manjar vai ter o sabor daquilo que você quer. Eu digo, olha, o negócio tem pé e tem cabeça, né? Entendeu? E como assim, meu filho, um negócio desse? Né? Aí ele disse, é assim, mãe, né? Se você, mamãe, está com vontade de comer um churrasco, o manjar que a senhora receber, tem o gosto de um churrasco, mas não é esse churrasco rindo aqui não. Olha, mãe, é 1000 vezes melhor, milhares de vezes melhor do que o do céu. Você só quer comer uma barrinha de chocolate, um maná que quer comer uma barrinha de chocolate, não é esse chocolatezinho garoto, nem da Nestlé, é um chocolate celestial, mãe, gostoso demais, irmã, mamãe. E a mãe ficou assim, né? Sem... Não quer dizer, foi o que disse, foi só, que lindo, meu filho. Né? Que lindo, meu filho. E o filho respondeu, muito lindo, mamãe. Alguns dias depois, ele foi para o céu. Depois de uns dias. E esse encontro com a mãe foi suficiente para aquela mãe, talvez se desesperasse, tirasse o luto feliz. Que Deus nos abençoe. Amém?